Olá, bom dia. Tudo bem? Como vai? Eu sou o professor Flávio de Leão Bastos Pereira. Este é o Rectarácio, um canal voltado às análises de direito internacional, direito penal internacional, direito humanitário e direito internacional dos direitos humanos. E esse é o nosso segundo vídeo em português, voltado ao fenômeno dos chamados crimes de guerra, tema que vem ganhando as manchetes e ocupando cada vez mais a pauta, infelizmente, não é? Por conta, especialmente, das primeiras imagens, informações que começam a correr o mundo a partir do conflito armado internacional que ocorre na Ucrânia após a invasão do seu território pela Rússia. Como se vê, qualquer possibilidade de armistício, acordo, parecem ainda distantes. E ainda mais, o apoio do Ocidente à Ucrânia, com o envio de armas mais pesadas, de ataque que vem sendo comentado, começam a gerar novos debates, né? Como, por exemplo, a partir de que ponto se pode considerar o início de uma participação direta numa guerra por parte de um país fornecedor ou de países fornecedores declarados de armamentos a uma das nações beligerantes. Para o professor e cientista político Paul Post, da Universidade de Chicago, no futuro, os historiadores já poderão confirmar se o estágio atual da guerra entre Rússia e Ucrânia, com o fornecimento declarado de armamentos do Ocidente à Ucrânia, poderá um dia ser considerado já o início de uma terceira guerra mundial. Este é um debate que parece ganhará espaço nos próximos dias, independentemente do debate acima. De qualquer maneira, uma situação parece se confirmar a cada dia no citado conflito, não é? A prática de crimes de guerra vem ganhando fortes indícios de sua ocorrência a cada dia, a partir dos bombardeios de áreas residenciais habitadas por civis, bombardeios de instalações médicas, como hospitais, maternidades, etc. A destruição de instalações culturais e o que parece confirmar o pior dos pesadelos em uma guerra, a execução de civis cujos corpos foram encontrados em valas comuns, muitos com as mãos amarradas e com marcas de fuzilamentos na cabeça das vítimas. Evidentemente que referida situação depende ainda de provas atualmente sendo reunidas por investigação iniciada pelo escritório da Procuradoria do Tribunal Penal Internacional, atualmente sob o comando do procurador escocês Karim Khan, eleito em 12 de fevereiro de 2021 como procurador do Tribunal Penal Internacional pela 19ª sessão da Assembleia dos Estados-Partes aderentes ao Estatuto de Roma de 1998. Karim Khan prestou juramento em 16 de junho de 2021. Eu estou agora mostrando algumas imagens para vocês, não é? Dessas ocorrências, dessas provas, né? Temos que ressaltar, nesse ponto de nossas reflexões, que os 4 crimes internacionais e que compõem a competência material do Tribunal Penal Internacional são considerados os piores crimes pelo mundo civilizado. Na realidade, o elemento gravidade do crime é expresso pelo Estatuto de Roma e pela jurisprudência internacional. A própria Convenção de Genebra, de 1949, estabeleceu a categoria de crimes de guerra, qualificando referido crime como grave violação, entre aspas, do direito internacional, e cujos autores poderiam ser julgados por cortes
de todos os países que tenham ratificado a citada convenção. Para outro grande especialista, Antônio Cassese, os crimes de guerra seriam resultado das graves violações do direito internacional humanitário, aplicável aos conflitos armados, e, diz o autor, um vasto corpo de normas materiais, projetando aquelas que são tradicionalmente denominadas as leis da Haia e as leis de Genebra. A jurisprudência internacional também oferta definições interessantes e que muito contribuem para o delineamento das referências que podem conduzir à tipificação dos crimes de guerra. Neste sentido, o Tribunal Criminal Internacional para a ex-Iugoslávia definiu, no caso Tadić, referente à Guerra da Bósnia, por meio de sua Câmara de Apelação, que os crimes de guerra consistem numa série de infrações da norma internacional, ou seja, seus atos componentes devem, segundo a Corte Internacional Criminal Internacional para a ex-Iugoslávia, uma corte ad hoc, primeiro, constituir a quebra da norma protetiva de valores caros e importantes, e que tal violação da norma gere consequências muito graves para as vítimas. Também deve a conduta violar uma norma que pertença ao conjunto de normas costumeiras ou parte de um tratado internacional aplicável. E, finalmente, gerar a responsabilização do autor das violações e a lei internacional sob o direito costumeiro ou sob o direito convencional. Em conclusão, afirmou a Corte, neste julgamento, que a conduta que constitui graves violações das normas internacionais devem ser criminalizadas. Eu me refiro ao caso Tadić, pela Interlocutory Appeal, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, ICTY. Bem, eu sou o professor Flávio, estou falando aqui no Recta Ratio, para mais este vídeo. Estou usando um blazer azul, com uma camisa azul, com um fundo, com o logo do Recta Ratio, um fundo púrpura, com o mapa mundi. E é um prazer falar para vocês. Daremos continuidade ao tema no vídeo 3, sobre crimes de guerra. Continuem conosco e compartilhem nosso canal. Inscrevam-se. Muito obrigado e até a próxima.